Olá, pessoal. Antes das questões propriamente ditas, precisamos entender que o edital da Petrobras, concurso 2023, as provas serão realizadas pela banca da Sebrasp. E vamos aqui compartilhar algumas características dessa banca. A primeira é a seguinte: as questões são de assinalar certo ou errado, ou seja, aquele tipo de verdadeiro ou falso. E é interessante saber o seguinte, que uma resposta errada anula uma resposta certa. É isso mesmo. Então, não chute. Não vale a pena chutar. Se você tiver dúvida, é melhor deixar a questão sem responder. Porque se você chutar errado, vai anular aquela questão certa que você tem certeza que acertou. Não vale a pena. Seguindo adiante, não tem cálculos difíceis, porque são centenas de questões para assinalar certo ou errado e não haverá tempo hábil para cálculos difíceis. No entanto, temos que ter bastante atenção, porque existem pegadinhas, principalmente quando nas sentenças temos essas palavras exclusivas: todo, nenhum, nunca, sempre, apenas. Nessas situações, fique bastante atento à sentença para não cair em pegadinhas. Por exemplo, imagine que numa alternativa esteja escrito: todo transformador de alta tensão é do tipo abaixador. Claro que essa alternativa ela é errada. Existe na alta tensão transformadores abaixadores e elevadores. Então, não podemos afirmar que todo transformador de alta tensão é do tipo abaixador. Percebeu a pegadinha? Um gerador síncrono trifásico, com suas bobinas ligadas em estrela aterrada, gera energia elétrica para suprir um sistema elétrico de potência no qual ele está conectado. A tensão nominal do gerador é igual a 13,8 kV e a frequência de 60 Hz. Com relação à energia elétrica gerada, julgue os itens a seguir. Vamos lá, sobre geradores síncronos trifásicos. A tensão a ser ajustada para a operação do gerador depende da solicitação de carga do sistema. Nesse caso, a tensão pode ser ajustada para valores inferiores ou superiores a 13,8 kV. Esse é o meu dia a dia de trabalho numa sala de controle. Então, essa alternativa ela é correta, porque o gerador síncrono ele pode operar sobre ou subexcitado. Abaixo de 13,8 kV, subexcitado, análogo a um reator, absorvendo potência reativa. Acima de 13,8 kV, sobreexcitado, fornecendo potência reativa e análogo a um banco de capacitor. Alternativa correta. A velocidade necessária da turbina do gerador para gerar tensão à frequência nominal do sistema é igual a 3.600 RPM. Ora, isso depende do número de polos do gerador síncrono. Quanto maior o número de polos, menor será a velocidade da turbina do gerador. Então, não é igual sempre a 3.600 RPM. Alternativa errada. O aterramento do centro da estrela do gerador tem a finalidade de minimizar eventuais desequilíbrios de tensão no caso da ocorrência de elevados carregamentos impostos ao gerador. Ora, na verdade, o aterramento da estrela do gerador, que pode ser feito com ou sem impedância, mas normalmente é feito com impedância, ele tem o objetivo de detectar e também limitar a corrente de curto-circuito de sequência zero, que é aquela em faltas monofásicas, da fase para a terra. Então, alternativa errada. A norma NBR 5410 trata de instalações elétricas de baixa tensão. Quanto a essa norma, julgue os itens subsequentes. Vamos lá, NBR 5410. Essa norma prescreve, entre outros procedimentos, o funcionamento de sistemas de alimentação elétrica em serviços de segurança. Alternativa correta. A omissão da proteção contra curtos-circuitos é prevista nessa norma em situações especiais. Alternativa correta. Normalmente, a proteção de curto-circuito ela pode ser omitida quando a impedância calculada de curto-circuito é muito elevada, de tal modo que uma corrente de curto-circuito na instalação será baixa e não provocará nenhum dano aos equipamentos. Essa é a situação especial. Alternativa correta. A norma é aplicada a instalações em corrente alternada e em corrente contínua. Também alternativa correta. Os parâmetros utilizados para a seleção
e o dimensionamento dos condutores de alimentação nos circuitos de motores de indução trifásicos com 6 terminais externos incluem, ora, temos uma questão sobre dimensionamento de condutores de alimentação para motores de indução trifásicos. Vamos às alternativas. O que é que devemos considerar? Dispositivo de partida empregado, alternativa verdadeira, porque utilizando dispositivo de partida, teremos uma redução da corrente de partida. E a corrente de partida, ela interfere no dimensionamento dos condutores pela queda de tensão. Vamos lá. Também tipo de ligação, forma de instalar. É claro que interfere na corrente elétrica, porque a ligação em estrela ou em delta impacta no valor da corrente elétrica e isso é importante para o dimensionamento dos condutores. Alternativa correta. No caso do conjugado a vazio e do aterramento da carcaça, esses dois itens não têm relevância. Eles independem para o dimensionamento dos condutores. Então, alternativas erradas. As isolações dos condutores são caracterizadas por um limite máximo de temperatura em regime de serviço contínuo. Em relação à isolação de condutores, julgue os itens a seguir. Vamos lá. Não há diferença entre a temperatura máxima em regime de serviço contínuo do condutor com isolação de PVC ou condutor com isolação XLPE. A diferença básica entre os dois tipos de material isolante está no custo. Ora, essa é uma alternativa incorreta, porque de fato há diferença máxima de temperatura entre esses isolantes. XLPE até 90 graus e PVC apenas até 70 graus. Então, alternativa errada. A corrente no condutor depende da maneira como este será instalado. O condutor, por sua vez, deverá apresentar temperatura em serviço contínuo não superior ao limite de temperatura do material isolante utilizado. Isso é verdade. Todo dimensionamento do condutor tem o objetivo de evitar uma sobretemperatura que possa comprometer o material isolante. E aí teríamos curto-circuito. Alternativa correta. O tipo de isolação de condutores, com base no material borracha etileno-propileno, EPR, é adequado somente para cabos de alta tensão. Não é verdade. Esse tipo de cabo ele pode ser utilizado tanto para alta quanto baixa tensão. Observe aquela palavrinha mágica, somente, exclusivista. Não é verdade. Então, alternativa errada. A respeito do dimensionamento dos condutores, dos diversos circuitos que compõem uma instalação elétrica de baixa tensão, julgue os itens que se seguem. Vamos lá, sobre dimensionamento dos condutores. O neutro deve ser um condutor único, comum a todos os circuitos da instalação. Não é verdade. Tem muito eletricista que faz isso, coloca um neutro único, mas a norma NBR 5410 vai dizer que devemos ter um neutro para cada circuito. E todos esses condutores de neutro, eles se encontrarão no barramento de neutro do quadro de distribuição. Então, alternativa errada. Os condutores dimensionados para um circuito de iluminação não devem proporcionar queda de tensão máxima superior a, no máximo, 1% no respectivo circuito. Isso não é verdade. Pela NBR 5410, essa queda de tensão em iluminação ela pode chegar até 4%. Então, alternativa errada. O dimensionamento dos condutores normalmente é feito considerando-se uma temperatura ambiente única de 22 graus Celsius. Não é verdade. Temos que considerar a temperatura real do ambiente. É por isso que no dimensionamento do condutor consideramos o fator de temperatura, baseado na temperatura real do ambiente. Então, alternativa errada. Para determinada condição de operação, os valores das leituras desses instrumentos são voltímetro 200 volts, amperímetro 10 amperes e o watímetro 800 watts. Com relação à indicação dos instrumentos e aos elementos do circuito, julguem os itens subsequentes. Vamos lá, com base nessas leituras do voltímetro, watímetro e amperímetro, vamos julgar cada alternativa. A primeira, o valor da resistência é igual a 8 ohms. Ora, sabemos o seguinte, que a resistência é a potência dividida pelo quadrado da corrente elétrica. Substituindo os valores, teremos 8 ohms.
Talvez alguém pergunte, e não vai considerar a indutância em série com a resistência? Não, porque a indutância ela produz potência reativa. E nesse caso a leitura é do atímetro, potência ativa. É a leitura somente da potência dissipada no resistor. Vamos em frente. Não é possível se ligar o atímetro nesse circuito de modo que sua leitura indique o valor da potência reativa absorvida pela carga. Essa alternativa ela é também correta. Por quê? Porque o atímetro só mede potência ativa nesse circuito monofásico. Alternativa correta. Por meio das medidas efetuadas no circuito, não é possível calcular o fator de potência da carga. Essa alternativa é incorreta, porque de fato podemos calcular o fator de potência da carga. Sabemos que o fator de potência é a potência ativa, que no caso é 800 watts, dividido pela potência aparente, que vai ser o produto da tensão, 200 volts, pela corrente elétrica, 10 amperes. Então, alternativa errada. Por meio dos dados obtidos, a partir das leituras dos medidores, é possível calcular o valor da indutância. É uma alternativa correta. Com resistência, tensão e corrente elétrica, poderemos calcular o valor da indutância. Então, alternativa correta. Na situação mostrada, se a frequência da fonte for alterada para 50 Hz e a resistência e a indutância da carga forem mantidas, somente a leitura do voltímetro não será modificada. Essa alternativa ela é correta, porque o voltímetro ele está medindo a tensão da fonte. Observe a ligação em paralelo com a fonte. Então, ele independe da mudança da frequência elétrica. Alternativa correta. Os instrumentos utilizados por um eletricista para efetuar manutenção em uma rede elétrica de baixa tensão, visando ao ajuste de emendas e à substituição de alguns condutores desgastados por novos, incluem. Nessa questão teremos que avaliar as ferramentas utilizadas por um eletricista para fazer emendas e substituição de condutores elétricos. Então, alicate amperímetro. Alternativa incorreta. O alicate amperímetro ele mede corrente elétrica, não será útil. Vamos então, alicate de corte. Agora sim, precisará cortar condutores, então, alternativa correta. O sistema de distribuição de energia elétrica é parte de um sistema interligado que compreende cidades, bairros, áreas industriais, entre outros. Em relação a esse assunto, julgue os itens necessários. O nível máximo de tensão de distribuição primária não excede a 13,8 kV. Essa alternativa é incorreta. A tensão de distribuição ela pode chegar até 22 kV. As redes de distribuição dentro dos centros urbanos podem ser aéreas ou subterrâneas. Alternativa correta. Na rede de distribuição secundária ou de baixa tensão, qualquer consumidor com carga inferior a 15 kW, opcionalmente, pode ser conectado à rede da concessionária por meio de ligação monofásica. Ora, essa alternativa ela é incorreta. Por quê? Porque isso depende do nível de tensão, depende também da potência dos motores presentes na instalação ou então de cargas especiais, como máquinas de solda, entre outras. Dessa forma, a alternativa é errada.